Oi pessoal, aqui é Francisco e hoje nós vamos continuar falando sobre o projeto do filtro capacitivo no circuito da nossa fonte de tensão linear. Bom, então nós vamos falar sobre algumas dúvidas que podem surgir na hora do projeto desse filtro capacitivo. A primeira dúvida, que é muito comum de surgir entre os alunos, é de achar e acreditar que utilizar sempre o capacitor com o maior valor de capacitância vai sempre trazer os melhores resultados para o seu circuito. Temos que ter cuidado nesse ponto, porque há de se lembrar que nós não podemos considerar somente o fator lá da tensão de Ripple na carga. Há outros parâmetros que nós precisamos analisar, como por exemplo a corrente que vai ser drenada do secundário do seu transformador. Vamos observar isso em uma simulação simples aqui no LT Spice, um simulador de circuitos gratuito e que é muito bom para realizar simulações aí de transientes, que é o que nós precisamos fazer agora. Veja que eu tenho um circuito retificador de meia onda com um filtro capacitivo simples aqui com capacitor de 100 microfarads alimentando uma carga representada por uma resistência de 200 ohms. Executando esse circuito, fazendo a simulação, nós podemos observar que a corrente no capacitor ela tem esse comportamento. Então eu tenho um pico no primeiro semiciclo da tensão, no momento em que o diodo está conduzindo. Então tem um pico aí de 630 mA e depois uma corrente aproximadamente estável, que é a corrente necessária para que o capacitor se carregue a cada semiciclo. O que é que acontece? A gente sabe que em corrente contínua, um capacitor descarregado, ele funciona praticamente como um curto-circuito. E aí quem é que vai limitar a sua corrente? A corrente vai ser limitada, de acordo com a equação da corrente desse capacitor, ela vai ser limitada somente pelo valor da capacitância e pela taxa de variação da tensão que alimenta esse componente. Ou seja, eu tenho a situação em que a corrente do capacitor ela é diretamente proporcional à capacitância. Então, se eu aumento essa capacitância, eu vou, consequentemente, elevar o nível de corrente no meu capacitor. Vamos verificar isso aqui, aumentando essa capacitância para 1000 microfarads, que é um valor muito comum. Então, executando a simulação, nós vamos ver a corrente de novo no capacitor e veja o que aconteceu. Eu aumentei o valor da capacitância em 10 vezes, o valor da corrente aumentou 10 vezes também. Por que isso aconteceu? De novo, o capacitor em corrente contínua, quando ele está descarregado, ele funciona praticamente como um curto-circuito. Então ele vai drenar uma grande quantidade de corrente dessa que consequentemente vai precisar passar pelo nosso diodo. Então, esses dois resultados eles já ilustram bem o efeito do cálculo errado ou de simplesmente escolher um capacitor aleatoriamente para o projeto de uma fonte de tensão. A escolha desse capacitor vai provocar efeitos além de somente a tensão de Ripple nessa carga. Um outro problema interessante que nós também podemos observar é a possibilidade de existência de harmônicos na nossa rede elétrica. O que são harmônicos? Harmônicos são ondas com frequência múltiplas da frequência fundamental que vão atrapalhar no funcionamento do nosso circuito. De onde é que vêm esses harmônicos de alta ordem? Esses harmônicos eles vêm de cargas não lineares, cargas ou equipamentos não lineares. Por exemplo, acionamento de motores através de chaves soft start, através de inversores de frequência. Por falar em inversores de frequência, a própria rede elétrica atual ela já tem certa carga de harmônicos mais elevada
pela presença dos inversores dos sistemas solares fotovoltaicos. Então, esses ruídos, esses harmônicos de alta frequência, eles são mais comuns do que a gente imagina na nossa rede. E aí é sempre importante tornarmos o nosso circuito menos susceptível a esse tipo de problema. Quando nós utilizamos simplesmente o filtro capacitivo com o nosso capacitor eletrolítico, como tínhamos feito na última aula, esse capacitor eletrolítico ele tem uma construção que ele não serve como filtro para harmônicos de ordem elevada. Nós podemos até extrapolar e afirmar que o capacitor eletrolítico em altas frequências ele funciona muito semelhante ao funcionamento de um indutor. Na verdade, ele é composto por uma espécie de um papel enrolado em torno de uma substância química. E aí esse papel enrolado ele acaba se assemelhando em altas frequências ao indutor. E aí qual é a alternativa que nós temos? Existe uma alternativa muito comum e segura também, que é colocar em paralelo com esse capacitor responsável pela diminuição da tensão de Hippo na carga, um outro capacitor de um outro material, geralmente de material cerâmico. Os capacitores cerâmicos eles são muito utilizados como filtros de harmônicos de ordens elevadas. Então veja que a nossa rede capacitiva agora ela possui o capacitor eletrolítico, que nós já tínhamos falado, e agora nós vamos ter um capacitor cerâmico. Observe que como nós temos dois capacitores em paralelo, a capacitância total que vai exercer influência na tensão de Hippo dessa carga é a soma desses dois capacitores, no caso aqui do C1 e do C2, porque a associação de capacitores em paralelo, ela nos diz que o equivalente é a soma dos capacitores individuais. Esse circuito é o início do circuito final da nossa fonte, onde nós vamos utilizar um transformador 220 para 30 volts, e eu vou utilizar uma ponte retificadora, com cuidado de escolher uma ponte retificadora com diodos que suportem pelo menos uma corrente de 4 amperes. Por quê? Porque esse transformador ele consegue fornecer uma corrente de até 2 amperes, e eu vou utilizar esses 2 amperes na nossa carga. Então eu utilizei aqui para a representação da carga uma resistência de 25 ohms. Então eu tenho uma corrente de aproximadamente 2 amperes nessa carga e adicionei um LED de indicação de energização no nosso circuito. Então nós podemos observar que temos uma tensão com valor máximo aí em torno de 40 volts e valor mínimo em torno de 36 volts, o que me dá uma tensão de Hippo de menos de 10% desse valor, do valor da nossa tensão máxima. Ainda está próximo àquela equação que nós tínhamos, então ainda está dentro daquela limitação que nós tínhamos de 15% da tensão máxima do resistor. Então esse é um circuito que já vai atender às nossas especificações. Na prática, o nosso projeto vai ser muito mais comum a especificação de uma corrente de saída do que propriamente de uma resistência equivalente. Então como é que nós vamos fazer essa modificação nas nossas equações? Veja que nós tínhamos lá o cálculo realizado através dessa equação que diz que a tensão de Hippo é igual à tensão de pico na carga dividido pela frequência vezes a resistência equivalente vezes a capacitância. A gente vai fazer uma pequena modificação nessa equação. Observe que eu tenho na equação a tensão dividido pela resistência da carga. Tensão dividido por resistência resulta em uma corrente de pico ou uma corrente máxima na carga. Então nós podemos reescrever essa equação como sendo a corrente máxima na carga dividido pela frequência vezes
a capacitância. Então, com essa equação nós vamos realizar o nosso cálculo. Substituindo aqui os valores para o nosso projeto, nós temos uma tensão de secundário de transformador de 30 volts. Nós temos agora um retificador formado por uma ponte retificadora, então eu vou ter uma frequência de 120 Hz na tensão da carga e eu quero uma corrente máxima de 2 amperes. Então, qual seria o nosso valor de capacitância? Se eu vou pedir uma variação máxima de 15% lá da nossa tensão de Ripple. Então, substituindo, eu vou primeiro calcular a minha tensão de Ripple. Então, a tensão de Ripple ela é 15% ou 0,15 vezes a minha tensão de pico, que por sua vez a tensão de pico vai ser 30 vezes raiz de 2 menos a queda de tensão em 2 diodos de silício, lá provocados pela minha ponte retificadora. Isso resulta em uma tensão de Ripple de 6,15 volts. Então agora já consigo calcular a minha capacitância. Isolando, eu vou ter que a capacitância vai ser igual à corrente. Posso até copiar para um pouco mais rápido. A corrente de pico na carga dividido pela frequência vezes a tensão de Ripple. Substituindo os nossos valores, nossa capacitância será igual corrente máxima na carga, eu quero que seja 2 amperes. A frequência, eu já sei que ela é 120 Hz, pelo fato de estar trabalhando com um retificador de onda completa. E a tensão de Ripple ela é igual a 6,15 volts. Isso vai me resultar em uma capacitância de 2.710 microfarads. 2.710 microfarads. Esse é o valor da capacitância que eu preciso adicionar ao meu projeto. Como eu já tinha falado, nós podemos dividir essa capacitância total em uma capacitância, sendo a sua maior parte o capacitor eletrolítico, que aí nós podemos escolher aquele capacitor eletrolítico de 2.200 microfarads. Importante observar e lembrar de escolher o capacitor cuja tensão seja adequada com a tensão do nosso projeto. Então, como nós temos um projeto que vai trabalhar com um transformador de 30 volts RMS lá no secundário, já é importante que nós tenhamos um capacitor de pelo menos 63 volts na saída. Se tivermos um capacitor de 100 volts, já é mais aconselhável. Então, eu vou pegar aqui um capacitor eletrolítico de 2.200 microfarads por 100 volts e um capacitor cerâmico de 470 microfarads por 100 volts também. Com isso, eu vou ter uma capacitância total de 2.670 microfarads, muito próximo ao valor que nós calculamos. Vamos com isso atender a limitação tanto da nossa tensão de Ripple, quanto, através do uso desse capacitor cerâmico, evitar o surgimento de harmônicos de ordem elevada lá na nossa carga. Essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido direitinho o efeito desses componentes aqui no nosso circuito. Qualquer dúvida, não hesitem em entrar em contato. Pode deixar o comentário aí embaixo que eu vou responder. E não esqueça de se inscrever para já ir acompanhando esse projeto dessa fonte de tensão. Nós pretendemos fazê-la passo a passo para que todo mundo consiga acompanhar.